Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando uma escola privada, que só aceitava waifus, e decidiu abrir vagas para uns macho alfa. E logo conhecemos o prota Kyoshi, e os seus amigos, e como era de se esperar, só foram para lá para arrumar uma gasosa. Mas como são todos lerdos e feios, não conseguem falar com ninguém. Já após isso, na sala de aula, Kyoshi acaba deixando a borracha cair, mas acontece o inesperado, meus amigos. Ao ver que a borracha do prota é de sumô, uma gasosa chamada Shio se interessa por ele, e simplesmente do nada, a doidona chama o prota para ir com ela num evento de sumô. Ou seja, o moleque fica tipo: "Eu tô rico!" Só temos um porém. Já após isso, quando chega a noite, a tropa dos otakus decidem espiar as mina. O prota até tenta se controlar, mas só de pensar nas coisas boas que veria, a atitude do moleque muda mais que o clima na minha cidade. Mas durante o caminho, o moleque percebe que iriam ver as almofadas de Shiryu. Após isso, o plano era o seguinte: usar um celular como câmera e assistir a coisa boa com o outro. O único problema é que o prota simplesmente deixa o celular cair, ou seja, se alguém pegar aquilo, eles vão de base. E quando o prota desce pra buscar, Shiryu simplesmente brota atrás dele. Mas eu quero cagar. Mas como a mina tem a visão pior que a minha avó de 90 anos, ela simplesmente acha que o moleque é uma mina. E pra entrar no personagem, o cara é obrigado a vestir uma toalha e entrar no banho das mina. Mas tudo que podia dar ruim, realmente dá. Com os nerdola sendo pego pelas inspetoras, e com o prota quase sendo descoberto. Ou seja, os malucos simplesmente são presos feito bicho. E começam a levar a maior lapada da vida. E quando o prota acha que vai sair vivo dessa, acaba sendo pego por Mari, nada menos que a filha do diretor da escola. E no dia seguinte, além de serem presos numa prisão dentro da escola, vão ter que passar um mês nessa bagaça. E quando Gakuto pensa em reclamar, já logo toma chicotada de Meiko na cara só pra ficar ligeiro. Mas agora vem o pior. Quando a mina ia fazer o mesmo com o gordão, o moleque simplesmente gosta disso. E quando o prota tenta defender o maluco, André fica tão pistola, que diz pro prota não falar mais com ele. Vai te lascar! E já no dia seguinte, como os moleque tão implorando pra levar uma surra da vice-presidente, Mari decide enviar Hana, que já logo pede pra eles procurarem trevos de 4 folhas. Mas a fofura acaba por aí, já que quando vê que os cara tão de corpo mole, a doidona já logo larga um golpe de karatê na cabeça dos pivete. Após isso, o prota acaba encontrando um corvo que caiu do ninho, e sobe para devolver, porém lá embaixo, Hana simplesmente chega do nada, e começa a fazer suas necessidades. E acontece o óbvio, o moleque simplesmente cai na frente da mina, e vê mais do que devia. E quando o prota tenta explicar para vice-presidente que bagaça rolou, Hana não deixa. Algo que eu não mencionei, é que o encontro do prota ainda tá de pé, então como eles não têm folga, o prota decide meter uma fuga bolada. E simplesmente usando um garfo, ele decide cavar um buraco no muro dentro da cabana. Só temos um porém. Gakuto acaba pegando a visão do plano todo. E o moleque quer tanto ver essa mina, que até pensa em mandar o amigo de base. Mas Gakuto diz que quer ajudar, mas em troca disso, o prota vai ter que trazer um boneco raro pra ele, e que só vai ser vendido naquele fim de semana. E logo vemos como vai ser essa ajuda, já que no dia seguinte, eles simplesmente bolam uma briga falsa, só pra fazer Hana derrubar o barracão. E como punição, a vice-presidente simplesmente faz a cara do moleque de banco. E falta pouco te sufocar, enquanto faz a rabiola do prota de pandeiro e desce a lapada. Mas agora vem o pior. Hana queria ver o prota, da mesma forma que ele viu ela. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E simplesmente enchendo o moleque de chá, ela faz de tudo pra ele ir ao banheiro. E quando o moleque chega lá, a doidona vai atrás igual ninja, e queria ver tudo e mais um pouco. Mas agora vem o pior, no meio da luta deles, o prota acaba escorregando, e Hana entra na frente do vaso, ou seja, vocês já podem imaginar o estado que a bichinha ficou. E graças a isso, eles conseguem tirar mais uma do caminho. Então após isso, sem Hana na cola, o prota decide fazer um test drive, e ver como tá, e até que tava tudo certo. Já durante a noite, a vice-presidente já logo aparece vestindo a roupa mais gasosa possível, e só de ver aquilo, Gakuto já surta, e vemos que ela foi ali, para pegar os pedidos deles, ou seja, coisas que eles querem levar pra cadeia. Mas agora o anime mete o louco de vez, já que enquanto Prota e Gakuto falavam sobre o buraco no muro, Shingo escuta de longe, e acha que eles estão se pegando, e quando chega a hora do banho, e os caras chamam Shingo pra ficar com eles, o moleque já logo acha que querem te traçar também. Então ele é?
Ou seja, já logo mete o pé. Já após isso, chegam as tralhas que eles pediram. E vemos que para ajudar na fuga, Gakuto já logo pediu um gravador. E se aproveitando que no dia seguinte, eles iam poder usar o PC da escola, Gakuto decide gravar o áudio de alguém com dor de barriga e colocar naquilo. Mas como o PC da escola estava travado, ele põe um microfone em um local onde o som não bate, e decide ele mesmo fazer o som. Isso mesmo, o cara simplesmente sai soltando uma pá de bufa na frente das minas. Que nojo. Só para ajudar o prota na fuga, algo que eu não mencionei, é que o diretor dessa escola é tão perverso quanto os moleque, e tem uma pá de foto suspeita, e enquanto enterrava isso para ser um homem fino, ele vê a rota de fuga de Kiyoshi, e simplesmente tampa o bagulho com concreto. Ou seja, o plano foi para a casa do chapéu, mas vendo que o seu amigo ficou conhecido como cagão só para te ajudar, o prota decide meter o louco, ou seja, se vestir de mulher e sair pelo portão da frente na escola. Só temos um problema. Ainda faltava roupa, ou seja, vendo Mari ali, Gakuto já logo ataca a mina, e digamos que deixa suas partes inconvenientes à mostra. Uma coisa que não falei, é que a vice-presidente é doida para dar uns pegas em Mari. E só de saber que ele viu as almofadas dela primeiro, a vice-presidente já logo deixa o moleque calvo só de sacanagem. E agora tendo cabelo para fazer uma peruca, só falta roupa. Então enquanto Gakuto distrai o cara da limpeza, o prota sai pelos dutos, e já logo rouba uma roupa de gasosa. Já no dia seguinte, chega a hora da fuga. E o plano é o seguinte, usar os sons nojentos que Gakuto gravou, para fingir que o prota tá soltando um barro no banheiro, enquanto ele sai pro encontro, dá uns pega na mina, e volta com o boneco. E por incrível que pareça, até que dá tudo certo. E chegando no encontro, o prota e Shiryu se divertem assistindo sua belíssima luta de sumô. Só temos um porém, a vice-presidente acha que o prota tá demorando muito, e decide ir te chamar, mas quando a mina chega lá, Gakuto dispara a bufa mais bizarra que esse mundo já viu. E a mina desiste. Porém durante o encontro, Shiryu acaba vendo a roupa feminina na bolsa do prota, e acha que ele é um doido igual aos outros, ou seja, o encontro foi inútil, e para piorar após isso, a vice cansa de esperar, arrebenta a porta do banheiro, mas por sorte, o prota já estava lá dentro, e ainda por cima chorando, e quando Gakuto pergunta se ele levou o boneco, vemos que pelo menos isso ele conseguiu, mas agora vem o pior de tudo, Mari pega ele no pulo do gato, já que Tio meteu o louco, e postou uma foto deles juntos, e por causa do erro do prota, todos vão ter que ficar mais um mês na prisão, menos o prota, já que como Shiryu é irmã de Mari, e filha do diretor, para ele vai ser uma expulsão direta. Porém, o moleque tinha que assinar um papel confirmando que ele meteu o louco, porém durante isso Tio chega, e diz que é tão culpada quanto o prota, já que ele só fugiu para cumprir a promessa que fez para ela, e como ele acaba não assinando nada, as mina decidem apelar, e usar os interesses deles, contra eles mesmos, e sabendo que Shingo tá bolado com o prota, elas decidem ir atrás dele primeiro, e simplesmente comendo um bolo totoso, e exibindo suas laranjas. A vice-presidente queria fazer de tudo para fisgar o moleque, e em troca de dar essa bela vista, ela diz que tem algo que quer que ele faça, e em troca de mais comida, ele explana para ela, que Joe fica bolado quando fica sem comida, e que André tá triste porque não apanha dela. Então no dia seguinte, Mari, que domina mais corvos do que o Itachi, manda eles atacarem as formigas de Joe, e para piorar, como é o corvo da filha do diretor, se ele fizer alguma coisa vai ser expulso, e como ele surta, e tenta sair na mão com as minas do conselho, ia ser mandado para solitária, mas do nada o moleque surta, e pegando uma estaca, ele ia furar os balões da vice ali mesmo, mas como Kiyoshi entra na frente, digamos que a estaca acaba acertando o prota em um lugar que o sol não bate. Eu tô passada, chocada. Já após isso, é logo Hana quem acaba levando o prota para a enfermaria, e além de ver o prota da forma que não deveria, dessa vez a mina também queria gravar, porém pro azar dos dois, Tio acaba aparecendo ali, e para não serem pegos, eles são obrigados a se esconder embaixo da cama, mas eles ficam tão próximos, que Hana descobre que não é só o Kakaroto que tem um bastão mágico. Já após isso, a vice-presidente dá um uniforme para Shingo, e diz que ele tem permissão para sair da prisão por 2 horas, porém durante isso, enquanto jogava um game, ele acaba trombando uma gasosa, e só de perceber que o moleque tava de olho nas entradas dela, a doidona já faz o moleque tremer, e quando Anzu vai embora, Shingo percebe que é a primeira vez que uma garota fala com ele, porém após isso, por um acidente ele acaba achando a ponta da lança do boneco de Gakuto, então após isso,
quando a vice faz um salgado totoso, e diz que só vai dar a ele se ele te dar novas informações. Ele acaba dando a ponta da lança, e como a nerdola que é, Mari saca na hora que aquilo faz parte de um boneco lendário. E como elas acham o boneco de Gakuto por causa disso, Shingo ganha permissão para dar um rolê de novo. E como não é trouxa, já logo leva Anzu para dar um rolê. Por outro lado, a vice já logo começa a chantagear Gakuto, ou seja, começa a quebrar o boneco do moleque usando as laranjas. E se ele confessar que é dele, simplesmente vai ser expulso por ter ajudado na fuga. E como não queria seu boneco esmagado por laranjas alheias, Gakuto pega e quebra ele mesmo, e diz que não tem interesse nenhum em brinquedos, ou seja, depois disso chora mais que uma cabrita. Após isso, como punição por não ter dado conta do quatro olhos, a presidente faz a vice parar de vestir roupas suspeitas, e quando André já chega pedindo para levar a surra diária, ele é ignorado. E mesmo com o moleque fazendo as coisas de modo ruim de propósito, ela te evitava, e por causa disso, o moleque praticamente vira um saco de lixo em pessoa. Já em outro dia, enquanto os moleques recebiam xingamento e surra como de costume, Shiryu mete uma de agente secreta, e manda uma mensagem usando damas, dizendo que o conselho planeja expulsar geral. E logo temos uma prova disso, já que durante a madruga, André fica tão bizarro das ideias por não apanhar, que a vice volta a exibir as almofadas, e tenta fazer André te atacar só para ser expulso, e armando uma cerca falsa para ele arrebentar, tratam aquilo como mais uma tentativa de fuga, e se elas pegarem mais uma fuga, vai ser expulsão direto. E para piorar, o tempo de Shingo fora da escola já tava para acabar, e se ele atrasar, já vai ser o terceiro strike deles, e vemos que a tal Anzu, que é a mina que ele tá dando uns pegas, foi um plano para te atrasar também, e mesmo com o cara chegando na hora, elas trancam o portão e ele não entra a tempo, ou seja, expulsão garantida com sucesso. E quando Shingo se desculpa por ter traído eles, e por ter caído no papo de uma gasosa, o prota diz que todos são culpados da mesma forma, e só de saber que o seu amigo viu as laranjas de uma gasosa pela primeira vez, o prota mete o louco, e decide roubar o arquivo com os planos de expulsão da presidente, ou seja, eles têm 2 semanas para fazer isso, que é quando o diretor vai carimbar a expulsão deles. Mas como não tinha um jeito de invadir a sala delas, Gakuto diz que eles vão ter que roubar as chaves da vice na base da força bruta. Então durante a noite, eles fazem mó teatro, e começam a dizer que André é a pessoa mais forte que já pisou nessa escola. E só de ouvir isso, a gasosa já chama o moleque para uma quebra de braços, mas mostrando um shape bolado. O Quatro Olhos diz que antes do Gordola, ele vai ser o seu oponente. E a mulher é tão bruta, que já logo quebra o braço do maluco. Mas aproveitando a distração perfeita, eles já logo passam a mão na chave. E enquanto os outros ficam lá, sendo feitos de boneca, Gakuto já logo mete o pé, e vai atrás do tal arquivo. Então para segurar ela, chega a vez de André. Mas a mina fica com tanto nojo pelo maluco não fazer uma depilação no bucho, que faz o moleque de boneca só para não ter que olhar para a cara dele. Mas graças a isso, Gakuto volta a tempo com as chaves, mas infelizmente não teve tempo suficiente para roubar todos os dados. E sem ter o que fazer agora, eles só esperam para serem expulsos mesmo. Porém no dia seguinte, durante a entrega do rango dos moleques, o prota acaba achando uma cartinha de Shio dentro do pão, e vendo aquilo, Gakuto pensa em uma última forma de escapar. Mas para esse tal plano que nem foi explicado, eles precisam de mais tempo. Então decidem enviar um apelo ao diretor para conseguirem mais dias. Mas a pilantra da vice-presidente simplesmente rasgou o apelo deles na crocodilagem. Mas quando finalmente chega a hora da expulsão, vemos que o prota é o brabo dos brabos, já que o apelo que o prota deu à vice era falso. E o verdadeiro eles conseguiram entregar, e manipulando o diretor, dizendo que sabe que ele enterrou revistas gasosas fora da escola. O prota põe o velho da lancha contra a parede, e vendo que o prota é um amante de gasosas igual a ele, o velho fica tão emocionado, que diz que uma pessoa tão apaixonada assim por balões não pode ser ruim, e tudo que pode dar a eles, mais um dia para provar que são inocentes. Então no dia seguinte, eles decidem arriscar tudo num novo plano. Porém, quando planejavam distrair a vice-presidente de novo, quem aparece lá é Hana, e sem pensar, a mina já sai fazendo a rabiola dos cara de saco de pancadas. E para piorar, ela queria se vingar do prota de novo, mas como não queria perder tudo, Kyoshi decide bater de frente com Hana de uma vez, e com Shio se juntando com Anzu para salvar seus machos alfa. Eles já tinham uma ajuda a mais. Então durante a noite, Hana chama o prota para trocar uma ideia. Porém durante isso, a vice-presidente diz que pegou uma intrusa do lado de fora, que vemos que se trata de Anzu.
E vemos que foi só um plano delas duas para afastar a vice, e Shio conseguir ajudar o Prota. Porém, por outro lado, Hana fica tão pistola, pelo Prota já ter visto ela do jeito que não devia, que simplesmente beija o moleque para igualar as coisas. Mas para piorar o que já não tava bom, Shio acaba olhando pela janela, mas antes que a mina veja o que não devia, o Prota decide retribuir o beijo, e o bagulho é tão doido, que Hana chega a desmaiar, e ele se livra da loirinha antes de ser visto pela sua amada. E por algum motivo, depois disso Hana já logo fica mais calma que um bicho preguiça, e já no dia seguinte, finalmente vemos o resultado dessa noite um tanto quanto estranha, e por incrível que pareça, vemos que a vice-presidente já logo estava decepcionada por eles não terem conseguido se safar, só que não, já que o Prota já logo deixa claro que foram eles que ganharam essa bagaça, e vemos que Shio simplesmente se disfarçou de Gakuto, e usando um pendrive, o diretor lê todo o plano da sua filha, e vê que ela armou pros pivetes desde o início. E quando Hana percebe que o beijo do Prota não foi sincero, e que ele só tava ganhando tempo pra Shio trocar de lugar, a mina já logo surta, mas antes que ela de uma lapada, a presidente entra na frente. Ou seja, a partir de agora os moleques estão mais livre que passarinho, e tudo acaba melhor do que começou, com o Prota ficando com Shiryu, o Gordola virando um saco de pancadas fofo pra Asmina, Shingo ficando com Anzu, Gakuto conhecendo uma Nedola fã de bonecos. E bom, o Joe só fica solitário mesmo. Por outro lado, as minas do Conselho Secreto são sentenciadas à prisão. E assim como fizeram com os moleques, além de serem humilhadas na frente de geral, elas recebem as piores lições. Agora vamos ao episódio especial, onde vemos que 3 dias depois da primeira temporada, o Prota estava se sentindo mal por ter enganado Hana com o beijo, e enquanto Gakuto conversava com Utsuko, que é a mina que ele arrumou, vemos que a mina é pirada da ideia, já que quando o moleque diz que já soltou um barro nas calças, ela faz questão de dizer que fez o mesmo. Ai, papai, apaixonei. E já durante a noite, enquanto geral falava o quanto a vida tá sendo boa com as suas gasosas, Joe começa a bolar um plano para voltar pra prisão. Então no dia seguinte, quando ele ia atacar uma waifu só para voltar pra prisão, André chega e impede. Já após isso, Mutsuko fala pra Gakuto que foi atacada por um homem misterioso. Então ouvindo os boatos, André já saca que Joe tá metendo louco novamente, mas quando ele tenta impedir Joe de atacar as minas no vestiário, ele acaba trombando com Mutsuko, que tava carregando uma pá de balde de água. Mas agora vem o real azar desse anime. Joe acabou desistindo do plano porque conheceu uma amante de doces e formigas. Mas como André não sabia, simplesmente escorreu tão rápido na água, que invadiu o vestiário feminino. Ou seja, Joe se dá bem, e a lapada no Gordola come solta. E bom, assim finalizamos a história dessa obra.